Olá pessoal, aqui quem fala é Taliba Ramos, sejam muito bem-vindos ao nosso Direito Militar Express. Nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o inquérito policial militar, artigo 9º ao artigo 28 do CPPM. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos trazer aqui capítulo único do título 3 do inquérito policial militar. Algumas observações em relação ao IPM. As características do IPM, as principais, né? Eu separei aqui para vocês 6 principais características do IPM. E são as mesmas características do inquérito policial comum, né? Escrito, sigiloso, inquisitivo, oficialidade, obrigatoriedade, oficiosidade. Então não vamos ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas, por exemplo, o escrito, você vai ver isso lá no artigo 21 do CPPM. Lembrando que hoje nós temos o processo eletrônico, né? Na Justiça Militar da União, por exemplo, nós usamos o EPROC, né? Então o inquérito policial militar ele já tramita todo de meio eletrônico na Justiça Militar Federal, tá bom? Então sigiloso, inquisitivo, oficialidade significa dizer que todos os atos relativos ao IPM devem ser praticados por agentes públicos, ou seja, não há qualquer possibilidade de particulares conduzirem um IPM, né? Obrigatoriedade. É obrigatória a instauração do IPM quando há ocorrência de um crime militar, não é uma faculdade da autoridade militar. Oficiosidade determina que a autoridade militar deve agir de ofício, sem qualquer requerimento, quando tiver conhecimento da prática de um delito militar. Nós vimos isso no artigo 10, alineado do CPPM, já já nós vamos chegar lá, tá bom, pessoal? Finalidade do inquérito, artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. Vamos dar uma leitura aí. Deixar vocês lerem o artigo 9º do CPPM. Quero destacar com vocês aqui que ele tem o caráter de instrução provisória, né? E aqui, ó, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Nós vamos ver já já que o Cícero Coimbra traz uma crítica construtiva em relação a essa finalidade prevista na lei. Parágrafo único, ó. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias, as avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, tá bom? Então, façam a leitura aí do artigo 9º e seu parágrafo único do CPPM, mas eu vou trazer alguns apontamentos aqui para vocês. Primeiro apontamento. No processo penal militar, há outras peças informativas, viu? O IPM não é a única maneira de você fazer a persecução penal para descobrir crimes militares. Por exemplo, IPI, nós temos a Instrução Provisória de Submissão, nós temos o IPD, né, a IPD, a Instrução Provisória de Deserção, nós temos o APF, Auto de Prisão em Flagrante, e também as situações do artigo 28 do CPPM, tá? Já já nós vamos chegar lá no artigo 28, situações em que até mesmo o inquérito é dispensável. Questão: quais os crimes militares que não são apurados por meio de IPM? Tá aí a resposta, já dei. Exemplo, deserção e insubmissão. Vamos prosseguir. Mais algumas observações aqui. Ó, como eu falei, ó, finalidade do IPM está previsto no artigo 9º, né? O Cícero Coimbra vai trazer uma crítica a essa finalidade expressa no CPPM, tá bom? Que é muito alinhada, segundo ele, à acusação. O Coimbra entende que deve ser a busca da verdade real. Então, para o Cícero Coimbra, a finalidade do IPM não tem que ser aquela, né, de propor elementos para a acusação. Tem que ser a busca da verdade real, sendo um instrumento do Estado democrático de direito, e ele invoca, né, na sua linha argumentativa, as lições do Luiz Flávio Gomes. Outro detalhe é o seguinte: o inquérito policial militar, ao mesmo tempo em que serve para colher subsídios para a propositura da ação penal, tem a função de filtro, a fim de que não sejam oferecidas denúncias infundadas. Então é corroborando a essa tese trazida aí brilhantemente pelo professor Coimbra, que a finalidade do inquérito policial militar, né, não é só de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. Na verdade, é um filtro, né? Tem que ser buscar a verdade real, a fim de que não sejam oferecidas denúncias infundadas.
No parágrafo único, né, quando diz que são, porém, efetivamente instrutórios da ação penal, o Célio Lobão, sempre bem lembrado, Célio Lobão, vai lecionar que são instrutórios, mas nada impede, né, que sejam repetidos durante a fase processual, se possível, né? Porque a gente sabe que tem exames que não tem como serem repetidos. Por serem instrutórios da ação penal, deve ser dada a oportunidade à defesa, quando possível, de apresentar, por exemplo, quesitos em perícias realizadas no curso do IPM. Muitas vezes, durante o IPM, vai ser realizada uma perícia, e como são efetivamente atos instrutórios da ação penal, é de bom alvitre dar oportunidade à defesa, né? Geralmente, o indiciado, o investigado, ele já constituiu, muitas vezes, um defensor, então é justo dar à defesa a oportunidade de apresentar quesitos, por exemplo, em perícias realizadas, mesmo que no curso do IPM. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos para o artigo 10 do CPPM agora, que vai trazer os modos pelo qual, né, o porquê o inquérito pode ser iniciado, né? Artigo 10, vamos fazer a leitura aí, ó. O inquérito é iniciado mediante portaria. Coloquei aqui para vocês no slide, letra A e letra B, né? De ofício, na letra B, por determinação ou delegação da autoridade militar superior. Temos alguns apontamentos aqui, vamos lá. Primeiro, o Célio Lobão vai lecionar que o oficial da ativa que recebeu a delegação, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do CPPM, e aqui eu faço uma explicação rápida, vocês sabem que na Polícia Judiciária Militar, o artigo 7º do CPPM, ele vai trazer as autoridades, né, que têm poder de polícia judiciária militar. Essas autoridades têm esse poder originário, mas, via de regra, eles delegam, né? Por exemplo, comandante do Exército, comandante de uma OM, eles vão delegar para oficiais da ativa, né, parágrafo 1º do CPPM, esse poder, né, de atribuição de polícia judiciária militar. Então, segundo o Célio Lobão, quando esse oficial que recebeu a delegação, né, ele vai ser encarregado desse IPM, ele também pode confeccionar essa portaria de instauração caso a autoridade delegante não tenha feito. O Cícero Coimbra também confirma essa informação. De ofício, olha lá, nesse caso, ocorre a notícia-crime direta, né? A autoridade conhece o fato por sua própria atuação investigativa. Na letra B, nós temos a instauração, o início do inquérito policial militar mediante por portaria, por determinação ou delegação. Nesse caso, ocorre a notícia crimes indireta. A autoridade tomou ciência do fato porque houve determinação ou delegação de uma autoridade superior. Jorge César de Assis traz o seguinte detalhe: com o avanço das telecomunicações, em caso de urgência, pode-se delegar, por exemplo, por meio de fax, e-mail, com confirmação posterior. E hoje eu até acrescento para vocês, né, WhatsApp, né? Hoje em dia a comunicação pelo WhatsApp tem sido aí reconhecida, quebrando muitas barreiras burocráticas. Vamos prosseguir. Outra forma aí de início do inquérito policial militar, em virtude de requisição do Ministério Público. Temos apontamentos. O MPM pode requisitar diretamente a autoridade militar. Cícero Coimbra confirma essa informação. Questão: e se a autoridade militar não atender a requisição? Isso é uma coisa, né? Uma pergunta que é debatida na doutrina. E se a autoridade militar não atende a requisição do Ministério Público Militar para instaurar o IPM? O que acontece? Requisição é ordem. Pode configurar, então, crime de prevaricação, se presente o elemento subjetivo do tipo. Ou até mesmo crime de desobediência. Aqui tem controvérsia, tá? Quem diga que não cabe desobediência se não for atendida a requisição do Ministério Público Militar. Cícero Coimbra entende que não cabe desobediência, por exemplo, né? Outra observação: a recusa de diligências pelo encarregado do IPM. O que acontece? A autoridade militar encarregada do IPM não pode deixar de realizar as diligências requisitadas pelo juiz federal ou pelo promotor de justiça militar, pois requisição é uma ordem, tá bom? No entanto, a autoridade pode deixar de realizar diligências requeridas pelo indiciado e pelo ofendido. Veja que aqui não é requisitadas, tá? Aqui o indiciado e o ofendido, eles requerem. Eles requerem diligências à autoridade de polícia judiciária militar.
E o encarregado do IPM, que é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, pode deixar sim de realizar essas diligências requeridas pelo indiciado ou pelo ofendido, salvo se for para atender diligência referente a exame de corpo de delito. É o que estabelece o artigo 315, parágrafo único do CPPM. Deem uma olhadinha aí no artigo 315. Vou deixar vocês lendo aí o artigo 315, ok? Vou sair um pouquinho aqui da tela de vocês. Já já eu volto. Estou aqui com vocês ainda, tá bom? Olha aí. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. Então, segundo alguns doutrinadores, a autoridade pode deixar de realizar diligências requeridas pelo indiciado ou pelo ofendido, salvo se tratar aí exame de corpo de delito. Pega aí com base o artigo 315, parágrafo único do CPPM. Tá bom, pessoal? Vamos lá, outra forma, artigo 10, letra D, por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25. Temos observação aqui, ó. Quando o IPM é instaurado por decisão do STM, estamos diante de sua competência originária, viu? Prestem bem atenção, artigo 6º, inciso 1 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, nós temos competência originária do STM. Jorge César de Assis entende que não foi recepcionado pela Constituição, essa letra D. Se o STM decidir pelo desarquivamento, a consequência será submeter novamente aquele fato ao crivo do PGJM, esse sim é o titular exclusivo da ação penal militar. O Célio Lobão mantém essa redação, tá? Ele conjuga tão somente com a linha C do CPPM. E o Cícero Coimbra também mantém essa redação, dizendo que se aplica essa letra D, destaca que se trata de uma decisão, né, e não requisição, e o STM, se for o caso, remeterá os autos ao Ministério Público Militar, e esse sim poderá requisitar IPM, tá bom? Letra D, ó, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada, eu coloquei um asterisco aqui, de quem tenha conhecimento de infração penal cuja repressão caiba à justiça militar. Pessoal, por que eu coloquei um asterisco aqui nessa letra E, na expressão autorizada? Tem uma curiosidade aqui, isso aqui é interessante, bem legal. Ó, curiosidade. Na verdade, a expressão é autenticada, né? Acredita-se, segundo alguns estudiosos do direito penal militar, do processo penal militar, que aqui houve um erro de digitação, né? Veja aqui, por exemplo, o artigo 33, parágrafo 1º do CPPM. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Você não vê em qualquer lugar o pessoal comentando isso aqui. Quem me ensinou essa curiosidade aqui, eu vou falar para vocês, foi o Dr. Couto, né? José Carlos Couto de Carvalho, grande professor, mestre de muitos operadores do direito militar, processo penal militar, direito penal militar. Lá em Brasília, eu tive aulas com o Dr. Couto na época do meu concurso, e ele chamou atenção para esse detalhe aqui, ó. A requerimento ou em virtude de representação devidamente autorizada. Na verdade, não é autorizada, é autenticada. É um requerimento, é uma representação autenticada, né? Olha aqui o artigo 33, parágrafo 1º do CPPM, vai dizer assim, ó. As informações inscritas deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Tá vendo aí? Legal, uma curiosidade aqui da letra E do artigo 10 do CPPM. Vamos em frente. Jorge César de Assis vai dizer que a parte ofendida também pode requerer diretamente ao MPM, claro. Célio Lobão vai dizer o seguinte: se o requerimento for indeferido, a parte ofendida pode requerer ao superior hierárquico do militar. Esse aqui é um detalhe que o Lobão traz no seu livro. Ou requerer diretamente ao Ministério Público Militar. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Letra F. Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício da existência de infração penal militar. Jorge César de Assis vai dizer o seguinte: pode acontecer de a própria sindicância dar aso à denúncia, já que o IPM não é essencial. Tá bom? Vamos lá. Outra questão aí para vocês.
O juiz federal da Justiça Militar, ou o juiz de direito do juízo militar, né? Se nós estivermos aqui diante da Justiça Militar Estadual, o juiz pode requisitar a instauração de IPM? O juiz pode requisitar a instauração de IPM, o juiz da Justiça Militar? Vocês perceberam que não está lá nas hipóteses do artigo 10 do CPPM. Então lá vem a primeira corrente. Primeira corrente, e ouso dizer que é majoritária. Não. Diferente do CPP, o CPPM não prevê a hipótese de início de IPM por requisição do juiz. O STM, em sede de mandado de segurança, já se manifestou no sentido de que não há omissão a ser preenchida pelo CPP. A competência, outro argumento, do juiz federal da Justiça Militar está previsto no artigo 30 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, ou seja, a Lei 8457 de 92. Essa é a posição de Jorge César de Assis, Cícero Coimbra, Célio Lobão. O Cícero Coimbra, ele acrescenta, inclusive, como argumento, o artigo 442 do CPPM, quando diz lá que o Conselho não requisita IPM, mas dá vistas ao MPM para proceder conforme o direito, tá bom? Agora é um complemento meu, eu trago aqui como complemento para vocês, um argumento para endossar essa primeira corrente, de que o juiz da Justiça Militar não pode requisitar instauração de IPM. Com o pacote anticrime, que é recentíssimo, fica nítida a intenção do legislador de cada vez mais afastar o juiz da fase investigativa, ou seja, pré-processual, como um corolário do sistema acusatório. Tá bom, pessoal? Então essa primeira corrente já era uma majoritária e ela ficou mais forte ainda depois agora da inovação do pacote anticrime, que está claro que o legislador quer afastar cada vez mais o juiz da parte de investigação criminal. Mas nós temos uma segunda corrente. Não acabou aí, não. Segunda corrente, minoritária, mas você tem que saber para fins de prova oral, ou até mesmo uma questão discursiva. Essa segunda corrente vai entender o seguinte: sim, o juiz ainda pode requisitar a instauração de IPM. O rol do artigo 10 do CPPM não é taxativo. Aplica-se o artigo 3º-A do CPPM, combinado com o artigo 5º, inciso 2 e artigo 40, ambos do CPP comum. Essa é a posição, por exemplo, de Roberto Botelho. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 3º-A do CPPM, que é importantíssimo, né? Todas as vezes que você quiser preencher uma lacuna do CPPM, bebendo na fonte do CPP comum, existe essa possibilidade e a base é o artigo 3º-A do Código de Processo Penal Militar, que diz o seguinte, artigo 3º, os casos omissos neste código serão supridos, letra A, pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Então, segundo essa segunda corrente, você pode aplicar o 3º-A do CPPM combinando com o artigo 5º, inciso 2 do CPP comum, o que permitiria aí o juiz da Justiça Militar requisitar a instauração de inquérito policial. Outra questão, não é assunto aqui da nossa aula, mas eu quero trazer para vocês um conhecimento aqui sistematizado. Como é que você faz se você... Existem alguns doutrinadores que entendem que às vezes você pode preencher uma lacuna do CPPM com o Código de Processo Civil, né? Como é que você faz? É possível você preencher lacuna do processo penal militar com o processo civil? Há quem entenda que sim. E você não vai usar o artigo 3º-A do CPPM, porque o artigo 3º-A vai dizer que pela legislação do processo penal comum. Se você quiser complementar algum instituto, alguma regulamentação que é omissa no CPPM, se você quiser complementar com o CPC, você vai usar o artigo 3º, a linha E do Código de Processo Penal Militar, que diz pela analogia. Tá bom, pessoal? Então fica aí a informação para vocês. Vamos prosseguir. Detalhe, vejamos agora a previsão do artigo 364 do CPPM, ou seja, nós estamos naquela discussão, né? Se o juiz da Justiça Militar pode ou não requisitar a instauração de IPM. Mas tem um detalhe interessante aqui no artigo 364. A doutrina majoritária vai dizer que não, né? A minoritária vai dizer que pode, fazer uma complementação do 3º-A do CPPM combinado com o artigo 5º, inciso 2 do CPP comum. Lá é previsto no CPP comum a instauração de inquérito policial por requisição da autoridade judiciária. Mas aqui nós temos um detalhe, muita gente não sabe disso. A previsão do 364 do CPPM, que é sobre o crime de falso testemunho, vai dizer o seguinte: se o Conselho ou o STM
Ao pronunciar a sentença final, vejam isso aqui. Ao pronunciar a sentença final, se o Conselho ou o STM, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente. Ou seja, seria aqui um exemplo em que seria instaurado um inquérito policial militar sendo provocado pela autoridade judiciária, né? Observação, olha aí. O 364 faz menção somente ao Conselho de Justiça e ao STM. Mas após a alteração em 2018 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, ou seja, 8457/92, precisamos interpretar esse dispositivo incluindo o juiz federal da Justiça Militar, porque agora nós temos também processos de competência monocrática. Por exemplo, um estelionato em que responde um civil perante a Justiça Militar. O juiz federal da Justiça Militar processa e julga monocraticamente. Então, de acordo com 364, se ao pronunciar sentença final ele reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, ele remete cópia do depoimento à autoridade policial competente para instauração de inquérito, né? Então isso aí é uma curiosidade prevista no artigo 364 do CPPM. O código fala Conselho de Justiça e STM, mas agora com a alteração legislativa incluam aí também no estudo de vocês essa possibilidade ao juiz monocraticamente. Que legal, né, pessoal? Vamos lá. Jorge César de Assis entende que é o seguinte: remete cópias direto ao MPM, que é o titular da ação penal. Pode ser que já tenha elementos suficientes para oferecer a denúncia sem necessidade do inquérito. Célio Lobão, ele entende o seguinte: isso aqui é uma posição de Célio Lobão, tomem cuidado com isso, você precisa saber, né? Remete cópias ao Ministério Público Federal, se for um processo da Justiça Militar da União, ou ao Ministério Público Estadual, se for um processo da Justiça Militar Estadual. Por que que o Lobão entende que essas cópias têm que ir para Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual? Porque o Célio Lobão, ele tem o seguinte posicionamento: as infrações contra a administração da Justiça Militar não são crimes militares, isso é uma posição dele. Ele entende que a competência é da Justiça Federal, se for contra a administração da Justiça Militar da União, ou da Justiça Estadual, se for um crime contra a administração da Justiça Militar Estadual. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma posição de Célio Lobão, não prevalece, mas é bom vocês saberem que existe para uma prova oral, uma segunda fase, uma questão discursiva. Outra questão. Pode haver instauração de IPM em razão de auto de prisão em flagrante? Por exemplo, você instaurou um APF e depois você percebe que você precisa, com aquele mesmo fato, avaliar melhor. Na verdade, tem que instaurar um IPM. Você pode instaurar um IPM em razão de um APF? Sim. É o que a doutrina chama de notícia-crime coercitiva, né? Pela interpretação do artigo 27 do CPPM, instaura-se o IPM se o APF não for, por si só, suficiente para elucidar o fato e a sua autoria. Detalhe: se houver necessidade de diligências, que puderem ser cumpridas em até 5 dias, não precisa nem instaurar o IPM. O artigo 251 do Código de Processo Penal Militar prevê essa possibilidade. Dá uma olhadinha aí, vamos fazer a leitura. Aqui, ó, dentro em 5 dias. Então você pode instaurar o IPM em razão de APF, sim, é uma notícia crime coercitiva, mas se você precisar fazer uma diligência naquele APF que você pode resolver em 5 dias, não precisa também instaurar o IPM. Mas muitas vezes na prática eu vejo aí que o pessoal, precisando fazer uma diligência, apurar melhor o fato, eles instauram sim um IPM em que pese tenha havido ali um APF sobre o mesmo fato. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Outra questão. Nós estamos aqui no artigo 10 do CPPM. A autoridade militar pode deixar de instaurar IPM com base no princípio da insignificância? A doutrina também discute isso. A autoridade militar pode deixar de instaurar IPM com base no princípio da insignificância? Cícero Coimbra, com base em Roth, entende que sim, nos casos gritantes. E aqui é um exemplo clássico, né? Furto de uma caneta Bic. Você não vai instaurar um IPM com base nesse fato materialmente atípico, né, pessoal?
Vamos lá, parágrafo 1º, 2º e 3º, vale a leitura. Vou deixar vocês lendo aí. Continua aqui, tá bom? Tô com vocês. Vale a leitura. E aí eu vou fazer já já alguns comentários sobre o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Como eu acredito que você tem o código em mãos, vamos passar. Crime comum. Caso o andamento das investigações leve à conclusão de que se trata de um crime comum, o feito deverá ser remetido às polícias comuns, civil ou federal, a depender do caso. Tá bom? Questão: existem adolescentes militares? Essa aí é boa, hein? E aí, pessoal, existem adolescentes militares? Porque aqui nós vamos ver, no parágrafo 3º, se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator em se tratando de civil menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. E aí? Existem adolescentes militares? Sim. Alunos das escolas de oficiais e das escolas preparatórias de cadetes podem ingressar na instituição militar como adolescentes. Preste atenção nisso aí. Essa possibilidade é prevista na Lei do Serviço Militar, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, e também está de acordo com o artigo 5º, inciso 3 do Código Civil de 2002, que trata da emancipação legal em virtude de exercício de emprego público efetivo. Quem traz também essa questão é Jorge César de Assis, inclusive ele tem um artigo na internet em que ele aborda essa questão, tá bom, pessoal? O adolescente pode cometer crime militar? O adolescente pode cometer ato infracional, artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ou seja, o adolescente ele comete ato infracional. O que é o ato infracional? É uma conduta descrita como crime. Esse crime pode ser comum ou militar. Então, em tese, é possível que um adolescente pratique uma conduta que seja um ato infracional equiparado a um crime militar. É um ato infracional que é uma conduta descrita como crime militar. Deu para entender? Pela redação, conclui-se que um militar menor de 18 anos pode praticar conduta descrita como crime militar. Todavia, por uma questão terminológica prevista em legislação específica, qual seja o ECA, o fato praticado por ele será considerado ato infracional. Outra questão: e qual o procedimento com adolescente que pratica conduta tipificada como crime militar? Jorge César de Assis encaminha ao juiz da infância e juventude, pois o adolescente de 12 a 18 anos comete ato infracional, ainda que a conduta seja tipificada como crime militar. Tá vendo aí? Lobão encaminha para auditoria. Há dois procedimentos. Olha o Célio Lobão trazendo esse detalhe aqui, ó. Se for de menor potencial ofensivo, o juiz arquiva o ato infracional e devolve à autoridade militar para aplicar a punição disciplinar. Se for de maior gravidade, o juiz encaminha ao juízo da infância e juventude. Então, pessoal, estou trazendo para vocês aqui esses dois doutrinadores, né, do direito penal militar, do processo penal militar, Jorge César Assis e Célio Lobão. Então, observem aí, é importante que vocês saibam que existem esses dois tipos de posicionamentos, tá bom? Oficial general como infrator, é o parágrafo 4º do artigo 10 do CPPM. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado-Maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Lembrar que o feito é de competência originária do STM, artigo 6º da Lei de Organização da Justiça Militar da União, 8457. Célio Lobão entende que essa comunicação é feita ao ministro da Defesa e ao comandante da força, tá bom? Já o Jorge César de Assis, ele entende que comunica ao comandante da força.
A requisição de PM contra general, seu acompanhamento, análise, eventual oferecimento de denúncia, é competência do PGJM, princípio do promotor natural. Outra observação, anotem aí. Após a decisão do STF sobre competência por prerrogativa de função, há doutrinador que sustenta que não há mais sentido na competência originária do STM para processar e julgar originariamente oficiais generais. Trata-se de entendimento minoritário, porque o STM ainda entende que compete a ele, originariamente, o processo e julgamento de oficiais generais. Parágrafo 5º e parágrafo 5º e depois tem o artigo 11. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Se no curso do inquérito seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. É só ir lá no artigo 7º, ler o parágrafo 2º, que a gente faz a perfeita compreensão. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta com o artigo 11 do CPPM, tá bom? Forte abraço, até daqui a pouquinho.